Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou Ken Tamura e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seguinte: como que eu sei que os karmas que de repente eu estou passando realmente são karmas e mais do que isso, como que eu posso saber se eles já foram neutralizados? Então, vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Nenhuma mudança real acontece sem prática, não é? Se você conhece e gosta dos nossos conteúdos e quer saber como eu faço para colocar tudo isso em prática no meu dia a dia, te convido a conhecer o Evoluir 369, o processo de mudança mental que pode verdadeiramente transformar a sua vida. Para mais informações, eu vou deixar o link de acesso aqui abaixo nos comentários, onde você vai poder ver um outro vídeo que eu dou mais explicações detalhadas do que é este maravilhoso processo que vem ajudando e transformando a vida de tantas pessoas, ok? Então, no final do vídeo, entra lá nos comentários que o link vai estar lá, tá bom? Esses dias, uma pessoa me fez exatamente essa pergunta. Quem? O que eu estou vivendo é um karma? E como é que eu sei para saber se esse karma já foi extinto, se eu já resgatei esse karma? Antes da gente seguir nessa parte, tem um vídeo que eu fiz lá no comecinho chamado O Princípio da Causa e Efeito, tá bom? Então, passe lá uma hora, assista esse vídeo, O Princípio da Causa e Efeito. Eu vou deixar aqui o link no final deste vídeo também, tá? Porque lá ajuda a entender muito sobre essa questão do karma. Bom, primeiro vamos falar do karma em si. O karma não é algo que simplesmente plantamos e depois vamos colher. Não é simples assim. Em outras palavras, a lei da causa e efeito tem um propósito, e o propósito não é o efeito. O que eu quero dizer é que se uma pessoa, por exemplo, faz um grande mal a outra pessoa, é claro que em algum momento, em alguma outra vida, alguém vai fazer um grande mal a ela, né? Ela vai passar por algo semelhante àquilo que ela provocou. Mas isso não é neutralizar o karma. Digamos que em alguma outra vida eu fui um pai violento, eu judiei dos meus filhos, né? Então, naturalmente, em algum outro momento, eu vou passar por algo parecido que vai me trazer o mesmo tipo de dor emocional a qual eu provoquei lá atrás. Mas, como eu disse, só isso não zera o karma, tá? E eu vou explicar por que daqui a pouco. Quando a gente entende a lei da causa e efeito, nós entendemos também que estamos aqui passando pelo que nós temos de passar. Ou seja, nós não somos vítimas, nós estamos apenas colhendo o que nós plantamos. Mas se ficasse só nisso, seria como se Deus castigasse aqueles que fizeram as coisas ruins, erradas, não é? Mas eu falei para vocês, tem algo maior, tem um propósito maior por trás disso, tá bom? Espera aí que daqui a pouco eu vou explicar. Acontece que muitas vezes nós plantamos errado de uma forma inconsciente. Nós prejudicamos uma pessoa ou várias pessoas sem saber. Ah, mas se é sem saber, então é karma também? Dependendo, sim. Muitas vezes, sim. Por quê? Porque a gente faz algo errado sem saber, mas esse algo errado foi o resultado de decisões, de escolhas que nós fizemos no passado. Por exemplo, digamos que um médico falta em uma determinada aula, tá? E depois ele também não estuda essa aula que ele faltou e nem tenta repor. Então, durante o procedimento médico, acontece um problema, o paciente tem complicações e vem a óbito. Acontece que o erro médico que ele cometeu foi exatamente por ter perdido aquela aula. É claro que ele não cometeu o erro de propósito, mas como ele não assistiu à aula, talvez ele nem saiba que esse erro aconteceu por algo que tinha lá naquela aula que ele não sabe, ele não assistiu à aula, certo? Mas ainda assim ele criou um karma. Por quê? Porque ele escolheu faltar à aula, ele escolheu não repor, não estudar aquela matéria que ele acabou perdendo na aula e ele escolheu fazer o procedimento, mesmo não tendo todo o conhecimento necessário. Então podemos criar karmas por ignorância, por falta de conhecimento.
E esses são os maiores motivos que geram karmas na humanidade. Tanto é que a maioria das pessoas não tem uma vida trágica e violenta, que geralmente é o resultado de karmas que foram provocados de uma forma consciente. Isso porque quando conscientemente fazemos algo que traga sofrimento a outras pessoas, nós iremos inevitavelmente colher duras lições no futuro. Mas digamos que uma mãe ou um pai se distraiam com uma criancinha e ela acaba se queimando gravemente no forno do fogão. Ali eles estariam criando um karma? Provavelmente não, porque não foi o resultado de uma escolha que eles fizeram no passado. Não é como o médico que perdeu a matéria e não foi atrás. Neste caso, os pais estariam colhendo o karma de algo que eles plantaram um dia, algo que trouxe o mesmo tipo de dor que eles sentiram com esse incidente. Mas, como eu disse antes, o efeito não zera o karma. Então, o que é zerar o karma? O karma é a geração de uma energia densa produzida através da dor emocional que nós causamos consciente ou inconscientemente em outras pessoas. Essa energia de dor, de ódio, de mágoa, tristeza, ressentimento, precisa em algum momento ser zerada por aquela pessoa que provocou. Em outras palavras, se a pessoa que causou, que provocou aquela energia densa, ela não aprender a zerar isso, ela vai continuar a viver N situações na vida dela ou em vidas até que ela compreenda isso. Tá dando para entender? Digamos que uma pessoa traiu a confiança de alguém, tá? Então, em algum momento nessa vida ou em outras vidas, ela vai ser traída também, tá? E o que é essa traição? É uma oportunidade para que ela consiga zerar aquela energia densa que ela provocou. E ela vai continuar com esse sofrimento, ela vai continuar a passar por diversos tipos de traição enquanto ela não compreender isso, enquanto ela não conseguir zerar esse karma. E o que significa zerar? É encerrar esse ciclo de energia densa que nós um dia iniciamos. Por exemplo, na história do bebê que se queimou, o karma tinha relação com os pais. O espírito do bebê apenas aceitou ser agente de transformação nessa história, já que os bebês, por sua pureza, não guardam mágoas. Então, naquele momento de dor, de ver o bebê sofrendo e se sentindo impotentes, é muito fácil entrar na energia de acusação, de colocar a culpa em alguém, de culpar o outro por ter permitido que aquilo acontecesse. É inclusive muito fácil culpar o próprio bebê, dizendo que ele não para quieto e coisas assim. Quando um sofrimento intenso acontece, o ego busca culpar alguém, não importa quem. Então, nesse exemplo, zerar o karma é encerrar essa história de acusação e culpa, incluindo perdoando a si mesmo, a si mesma, por ter, antes de tudo, ter iniciado esse karma. E no segundo exemplo, o da traição, zerar o karma seria o quê? Seria conscientizar de que apenas estamos colhendo frutos daquilo que plantamos. E por essa conscientização, perdoar completamente a outra pessoa. E mais uma vez, se perdoar. Vou te dizer que, inclusive, dependendo do grau de espiritualidade da pessoa, ela não apenas perdoa, ela também consegue sentir gratidão, porque entende que aquela outra pessoa foi um agente para que aquele resgate fosse possível. Percebe o quão profundo é ter esse entendimento? Uma das melhores coisas que a gente pode fazer para resolver um karma é fazer perguntas à nossa mente e refletir o que eu estou fazendo que contribui negativamente, é claro, para que aquela situação continue, se mantenha. E para isso a gente deve se lembrar de Sócrates, que ensinava que o certo não é apenas fazer perguntas, mas sim que as perguntas certas vão trazer as respostas certas. Veja num relacionamento, por exemplo, que a pergunta certa não é por que tal pessoa me trata mal, mas sim o que eu preciso mudar em meu comportamento para que a outra pessoa me trate com respeito. Fazer perguntas do tipo por quê e como são perguntas que vão trazer respostas do ego, porque o ego adora perguntas por quê e como. Mas perguntar o que eu devo fazer, o que eu preciso mudar para corrigir isso, são perguntas que mudam tudo,
pois coloca a gente na situação de protagonistas das nossas histórias. Certa vez eu vi uma mãe e seu filho, um menino de aproximadamente 4 ou 5 anos, tá? E a mãe estava desesperada porque ela precisava ir embora daquele local e o menino não queria ir de jeito nenhum. Essa criança tinha um comportamento bastante egóico e eu fiquei ali observando por um tempo. Percebi que nitidamente a criança tinha o comportamento de dar ordens na mãe, de não ouvir a mãe, tinha uma postura controladora e sabia que a sua mãe a obedecia. Fiquei imaginando quantos problemas essa mãe tem com o seu filho, simplesmente por não enxergar que os problemas não estão nele, e sim nas atitudes dela como mãe. Se ela se perguntasse o que eu preciso mudar para que meu filho mude, talvez ela entendesse coisas como ensinar regras, ensinar respeito e limites ao seu filho. E assim também é em qualquer relacionamento, seja no trabalho, na família, entre os amigos e, é claro, no relacionamento conjugal. No exemplo da mãe e do filho, essas coisas acontecem porque a mãe, nesse caso, se anulou como pessoa e priorizou o filho indiscriminadamente. Mas esse é um erro primordial, porque em qualquer relacionamento, nós primeiro precisamos nos amar, né? Precisamos nos amar primeiro para quê? Para ter amor para dar a outra pessoa. E mais do que isso, a gente precisa se amar primeiro para amar ao outro da mesma forma. Se nos amarmos menos, nós também seremos menos para o outro. E se nos amarmos demais em relação ao outro, também teremos menos retorno, pois na verdade será um amor falso, um amor egóico, narcisista. Jesus não disse amai-vos uns aos outros e amai aos outros como a si mesmo? Então, como para tudo, tem que haver equilíbrio nisso, certo? Portanto, a pergunta certa é aquela que traz a resposta do que nós podemos fazer para trazer de volta o equilíbrio. O que eu estou errando, percebe? Ok, mas como é que a gente sabe que é um karma? A gente sabe porque é uma situação na qual você está envolvido, envolvida diretamente e não consegue sair. Um exemplo clássico é a família, onde existe um desafio de relacionamento entre dois ou mais membros da família e não tem como sair, porque, afinal de contas, é família. Mas pode acontecer em outras situações, como por exemplo em um emprego onde a pessoa enfrenta diversos problemas, mas ao mesmo tempo não consegue arrumar um outro emprego, não consegue outro lugar para trabalhar. Ou num relacionamento afetivo onde duas pessoas se gostem e queiram ficar juntas, mas ao mesmo tempo vivem em atrito e vivem se ferindo emocionalmente. Existem diversas situações onde fica difícil de sair, e isso é um aviso claro de que é um karma que a gente tem para resolver. Uma outra forma de identificar um karma é quando as coisas se repetem na vida. Então a pessoa muda de emprego, muda várias vezes, mas em todos os empregos ela encontra problemas parecidos. A pessoa muda de relacionamento, mas sofre com outros tipos, outras formas de discussão e atrito, e assim por diante. Outra coisa importante para entender é que o karma não é necessariamente resgatado com aquela pessoa aonde foi criado o karma. Por isso que eu disse que muitas vezes as pessoas são agentes de transformação e disse também que o mesmo problema acontece com diferentes pessoas. Então, se alguém tem um karma de traição para resgatar e vai mudando de relacionamento, vai continuar tendo problemas de traição, porque quem tem que colher o que plantou é quem plantou, certo? Uma outra coisa que confirma que o resgate não é necessariamente com a pessoa com quem a gente criou aquele karma é o fato de muitas pessoas estarem hoje, como você que está aqui, estudando para melhorar como pessoa, para evoluir, para ascender, né? Então, naturalmente, um grupo de pessoas vai ascender, outro grupo de pessoas não vai. E esse outro grupo de pessoas vai ter que colher novos karmas lá na frente, né? E muitas pessoas que estão presentes aqui hoje não vão estar presentes com essas pessoas em outro lugar. Entender isso é importante para compreender mais uma vez que seja qual for a situação que nós vivemos, ou seja quem for a pessoa com quem estamos tendo um conflito, o processo de limpeza é nosso e de mais ninguém.
Eu perdoo a outra pessoa não é porque reconheço que ela cometeu um erro, mas sim porque reconheço que preciso deixar a mágoa ir embora. Preciso encerrar esse ciclo energético, pois afinal de contas fui eu quem criei em primeiro lugar. E eu me perdoo porque a culpa impregnada na alma não precisa mais existir. Então, para finalizar, como eu sei que o karma foi zerado? Você vai saber porque aquela situação incômoda e de conflito simplesmente não existe mais. E com isso você vai sentir um bem-estar indescritível. E pode acontecer de duas formas. Uma é quando você percebe que entrou em harmonia com as pessoas ou com a situação e tudo que envolvia o conflito. E a outra é quando o universo faz com que você se afaste naturalmente daquele lugar ou daquelas pessoas. Mas é se afastar naturalmente, tá? Porque se a gente achar que a solução para os desafios é se afastar intencionalmente, pode ter certeza que onde quer que nós formos, a vida vai trazer novas lições. Além das perguntas que eu comentei que vão ajudar para que a gente tenha uma atitude de transformação, mais uma vez, o Ho'oponopono é uma ótima ferramenta de limpeza. Então segue a minha sugestão de Ho'oponopono para te ajudar a zerar um karma. Divino ser que eu sou, sinto muito por ter provocado tudo isso de alguma maneira. Me perdoe por não compreender que a mudança estava em mim. Eu me amo e por isso vivo em equilíbrio com o mundo. Sou grato, sou grata pela oportunidade de resgatar esse karma. Peço ao Divino que leve embora todas as mágoas e que transmute tudo isso em pura luz. Quando um karma é zerado, ou seja, a sua energia é transmutada, nós chamamos isso de Dharma. Algumas linhas chamam o Dharma de um karma positivo, ou seja, tudo aquilo que plantamos que vão dar bons frutos. Acaba sendo a mesma coisa, uma vez que a partir do Dharma sempre iremos semear bons frutos. Comente aqui se você tem alguma história que você conseguiu transformar um karma em um Dharma, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que você ama. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir. Opa, estou voltando aqui para te falar o seguinte. Você sabe que tudo é um processo, não é? Até mesmo para praticar todos esses ensinamentos que a gente fala aqui no canal, também é um processo, certo? Pensando nisso, após muitas pessoas me pedirem e muitos meses de dedicação, nasceu um processo de reprogramação mental que eu fiz para você e que nada mais é do que o que eu aplico na minha própria vida. Então, se você quer conhecer mais, clique no link que eu vou deixar aqui nos comentários, ok? Desejo que este processo te ajude realmente a fazer grandes transformações na sua vida.